O Brasil só tende a aumentar tributo porque o Estado cresce, ele cresce de maneira ineficiente, e dependendo da ideologia, se é uma ideologia mais social ou não, o Estado acaba fazendo uma função dele, eu entendo, mas ele acaba assumindo muitos gastos com programas sociais e isso tem que ser revertido, afinal o Estado não gera riqueza, ele apenas acessa a riqueza de quem gera mediante o pagamento de tributo. Receita do Estado é essa, recolhimento de tributos. Então, se eu tenho uma empresa e eu preciso fechar as contas, o que eu faço? Eu sempre falo, fatura mais. Mas muitas vezes não dá para faturar mais. O que eu consigo? Reduzir custos. Mas o ente público não é tão fácil assim. Há muitos conflitos de interesse e nem sempre é tão fácil você mudar algo. Tendo em vista isso, que a reforma tributária ela vem como um anseio da sociedade e até mesmo político, né? Todo mundo queria ser o pai da reforma. Ela vem com o objetivo de simplificar, ponto, não subir tanto. E nessa simplificação, o que a estratégia política foi? A emenda constitucional 132, que foi aprovada ano passado, que deu o pontapé inicial na reforma tributária, afinal, o nosso ordenamento jurídico ele é composto, na sua hierarquia, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, então aqui Constituição Federal, CTN, e aí as leis complementares, leis ordinárias, e aí eu vou descendo na hierarquia. Eu precisava alterar a Constituição. E nesse primeiro momento, nós falamos sobre os tributos que são mais criticados no nosso ambiente negocial, empresarial, que são os tributos incidentes no consumo, que tem aí, além de uma questão de injustiça, que não vem ao mérito, ele tem a grande parte da complexidade. Então, nesse primeiro momento, o que está alcançado por esse projeto de reforma tributária são os seguintes tributos: PIS, COFINS e IPI, e aqui o PIS e COFINS leia-se importação também, ICMS e também o ISS, principalmente esses tributos que foram alterados em ajustes, também teve na emenda constitucional IPTU, que foi ajustado base de cálculo, ITCMD entrou, e dentro da reforma tributária, o que acontece? Simplificação, esses tributos serão substituídos por outros dois, que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é um modelo já utilizado em vários países do mundo, e no Brasil teve aquela abrasileirada, o famoso Somebody Love. Então no Brasil tem o IVA Dual. O que é o IVA Dual? Não é apenas um IVA. Nós vamos ter o IVA na figura de duas bases de recolhimento, que é o IBS, que vai unificar num prazo aí até 2033, ou ISS e ICMS, será substituído pelo IBS, e já imediatamente, a partir de 2026, começa uma alíquota teste. 2027 deixa de existir IPI, PIS e COFINS e é substituído pela CBS. Essas são as grandes mudanças. Sai a figura de ISS e CMS, entra IBS, sai a figura de PIS, COFINS e IPI, entra CBS, que aí eu simplifico esse universo, mas simplifico é apenas, e eu falo bastante num curso que nós temos da reforma tributária, sobre a perspectiva teórica. Na prática, vai ser complexo pra caramba. E desde então, da emenda constitucional, aprovou-se constitucionalmente isso, e agora nós estamos evoluindo. Na segunda semana do mês de julho, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, foi aprovado na Câmara um projeto de lei, inclusive ele foi substitutivo, para regulamentar, porque a Constituição ela determina os deslindes da questão e agora cabe o projeto de lei esmiuçar com mais precisão essas determinações constitucionais tributárias. Como, por exemplo, teve algumas exceções, a Zona Franca de Manaus, o Brasil inteiro não terá mais IPI a partir de 2027, mas a Zona Franca de Manaus permanece, que era uma condição para a aprovação da reforma tributária. Exceções, a reforma tributária tem um monte de reduções de base de cálculo, de não incidência. Você viu a questão da carne? A questão da carne foi só um presságio de tudo que está por vir. O profissional na área tributária que se atualizar, acompanhar a reforma tributária, vai ganhar muito dinheiro. O profissional que não se atualizar, não acompanhar, vai ter problema. Vai ser a máquina Kodak, entendeu? Quando eu estava lá no filme e não foi para o digital. E o digital que eu falo aqui é acompanhar a reforma tributária, porque o sistema todo vai ser mudado. Então, dentro da perspectiva da aprovação do projeto de lei, ele vai dar os deslindes operacionais e todas as regras. E, galera, agora o jogo virou. Agora o mercado restartou. E você que está acompanhando esse vídeo, eu trago aqui apenas um insight, é fundamentos, para trazer a mudança do cenário tributário, das duas grandes bases. E agora estudar, buscar, porque se você estudar, se você sair na frente, o mercado vai precisar de consultoria, de
treinamento, de ferramentas, de especialistas, que não necessariamente são os mesmos de hoje, porque nem todo mundo está disposto a passar por vários desafios, estudar, trabalhar aí 70 horas por semana. É, 70 horas por semana, pessoal. No mínimo 60, e é verdade. Teve gente que ficou puto que o cara falou isso, mas é verdade. Eu tô há 15 anos estudando e trabalhando aí 60, 70 horas por semana ou mais. E aí, do nada, você tem sorte na vida, entendeu? E aí, quem estiver disposto a estudar e acompanhar esse movimento vai ter muita oportunidade, vai ganhar muito dinheiro. Afinal, a reforma tributária, eu defino, ela é a tese do milênio.